Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e nós vamos fazer a leitura do versículo de número 12. Somente esse verso bíblico para a nossa meditação nesta noite preciosa de hoje. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou ler mais uma vez para inculcar em sua cabeça. Veja o que diz o texto bíblico. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente esse verso bíblico, meus irmãos. Queridos, antes de entrar propriamente no texto bíblico, eu queria chamar a sua atenção para algo que eu considero fundamental. Hoje no mundo nós temos de 4.000 a 10.000 religiões. É muita religião. E talvez tenham religiões que nem eu e nem você conhece. Mas o último censo com respeito às religiões mundiais constataram que de 4.000 a 10.000 religiões existem no mundo. Mas lendo as Escrituras, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, que nós só temos duas religiões, nós só temos dois caminhos, não 10.000 ou 4.000. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós percebemos, queridos, que neste mundo só existe dois grandes grupos de pessoas, dois caminhos de redenção, e não 4 ou 10.000. O que é que eu quero dizer com isso? Nesse mundo nós temos aquilo que nós chamamos de religião da graça, que é a fé cristã, e a religião de obras. Se você pegar essas 4 a 10.000 religiões, elas têm que se encaixar em um desses dois grupos. Então perceba, nós só temos dois caminhos, o da religião da graça e o da religião das obras. Nós só temos dois grandes grupos de pessoas, aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que estão em Adão. Não existe aí uma via média, não existe aí um meio termo e não existe aí um centrão. Então, dentro da realidade bíblica, nós só temos esses dois grandes grupos de pessoas: aqueles que estão em Cristo e salvos, e aqueles que estão fora de Cristo e estão perdidos. Nós temos o caminho da salvação, nós temos o caminho da perdição, nós temos aqueles que estão a caminho da eternidade e aqueles que estão a caminho da eterna condenação. Portanto, quando nós contabilizamos as religiões, nós podemos ter um entendimento equivocado com respeito a isso. Ou o homem está em Cristo salvo, ou o homem está fora de Cristo e perdido. E é sobre isso que eu queria falar com cada um de nós nessa noite de hoje. Queridos, tem um puritano muito conhecido do século 17 chamado Thomas Goodwin. Ele foi um puritano inglês muito conhecido, escreveu tratados importantes sobre cristologia, sobre a pessoa de Cristo. Ele tem um livro muito conhecido chamado O Coração de Cristo. Se você ainda não leu esse livro, ele é um livro fundamental e muito importante. Se você quer conhecer a cristologia de forma profunda, você não pode deixar de ler os escritos deste puritano chamado Thomas Goodwin. E quando ele escreveu sobre os seus escritos, ele escreveu de tal forma, e uma das preocupações desse puritano era exaltar a pessoa de Cristo. E um termo foi cunhado com base na teologia desse puritano, chamado supralapsarianismo cristológico. Aí você pergunta, o que significa isso, pastor? Eu nunca comi esse tipo de comida. Supralapsarianismo cristológico. A palavra supra significa acima, lapso significa queda. Então o que significa supralapsarianismo cristológico? É uma forma de você pegar a teologia cristã e apontá-la para Jesus Cristo. Eu queria nesta noite dizer algo para você, e eu creio que isso aqui, meus irmãos, é muito importante e é muito fundamental. Quando nós pensamos sobre a salvação de pecadores, quando nós pensamos sobre o resgate do homem perdido e a queda do homem, nós pensamos que Cristo veio a esse mundo por nossa causa. Mas eu queria dizer para você que Cristo não veio a esse mundo por nossa causa. E aqui você pode até pensar e dizer, mas pastor,
A Escritura diz que o Verbo se fez carne, que Cristo veio resgatar pecadores. Mas eu queria mostrar para você uma visão elevada sobre a pessoa de Cristo. Então Cristo não veio a esse mundo por sua causa, mas foi o inverso. Você veio a esse mundo por causa de Cristo. Porque se eu falar que Cristo veio a esse mundo por sua causa, eu estou dizendo que você é a finalidade última. E Cristo é o quê? O meio. Quando eu digo que você veio a esse mundo por causa de Cristo, eu estou dizendo que Cristo é o fim de todas as coisas. E você é o quê? O meio. Quando Deus na eternidade decidiu salvar pecadores no tempo e na história, Ele decidiu isso para trazer glória a Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, Cristo veio a esse mundo justamente para salvar pecadores. Mas eu queria dizer para você que quando Deus planeja a salvação na eternidade, Ele queria coroar o seu Filho com glória. É por isso que houve queda, é por isso que houve eleição, é por isso que houve salvação. Tudo isso aconteceu por causa de Jesus Cristo. Deus quer coroar seu Filho de glória. Deus quer que tudo venha convergir nele. Haja vista, tudo que existe foi criado por meio dele, para ele e para a glória dele. Então tudo que existe é para magnificar o Filho. Portanto, até a sua salvação acontece por causa de Cristo. Então não ache que a salvação da sua alma ou a salvação da minha alma, ela é o fim último de todas as coisas. Na verdade não é. A salvação da sua alma, a eleição eterna é meio. O fim de todas as coisas é a glória de Cristo. Então por que Deus elegeu um povo? Porque Ele queria glorificar seu Filho. Porque Ele salvou um povo no tempo e na história? Porque Ele quis glorificar o Filho. Porque Deus permitiu a queda? Porque Ele queria glorificar o Filho. Pensa comigo, se não houvesse queda da humanidade, se os nossos primeiros pais não houvessem desobedecido a Deus lá no Éden, nós não experimentaríamos o que nós estamos experimentando. A queda, ela fazia parte dos planos de Deus para que o Pai glorificasse o Filho. É por meio da queda dos nossos primeiros pais que Deus está executando uma obra redentora nesse mundo. Desde Gênesis 3, capítulo 15, Deus fez a promessa de enviar seu Filho a esse mundo. E Deus, no fim de todas as coisas, vai coroar seu Filho com glória. E para Cristo receber toda glória, Deus decidiu salvar um povo. Para Cristo receber glória, Deus decidiu redimir um povo. Para Cristo receber glória, Deus definiu a salvação de um povo. Isso aqui é muito importante. Portanto, se você estivesse diante do puritano Godwin, ele ia dizer o seguinte, que o propósito da salvação é a glória de Cristo, ou seja, a salvação é um meio, a eleição é um meio, a redenção é um meio, o perdão de pecados é um meio. Para quê? Para que Cristo no fim receba toda a glória. Isso, meus irmãos, humilha nossos corações. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, ou a última bolacha do pacote. Nós achamos que Cristo veio a esse mundo por nossa causa, mas não foi. Pelo contrário, você veio a esse mundo por causa de Cristo. Deus criou a humanidade por meio dele e para ele. Portanto, a nossa vinda a esse mundo tem uma causa, que é a glória do nosso Senhor Jesus. Eu sei que Ele desceu dos céus e encarnou e viveu entre nós para executar a obra de redenção. Mas eu queria que nesta noite de hoje você saísse daqui sabendo que você existe por causa de Cristo. Você veio a esse mundo por causa de Cristo. Você foi salvo por causa de Cristo. Você foi redimido por causa de Cristo, para que no fim Ele receba toda a glória. Meus irmãos, o texto de hoje, que nós iremos meditar sobre ele e pensar, é um texto muito conhecido. O texto bíblico aqui no capítulo 4 vai falar sobre uma passagem bíblica, irmãos, muito conhecida, onde Pedro e João, eles chegaram à porta do templo e lá tinha um mendigo pedindo esmolas e ele tinha problemas físicos, ele era coxo, ele era deficiente. E ao ver Pedro e João passar ali, ele pediu uma esmola e ele disse, me dá uma moeda, me dá uma prata, me dá uma esmola. Pedro olhou para ele juntamente com João e falaram o seguinte, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te daremos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem foi curado. E isso perturbou as autoridades religiosas daquela época. É tanto que eles foram levados, Pedro e João, até o Sinédrio. Sim,
o Tribunal Superior Judaico, a Suprema Corte lá dos judeus que julgavam questões religiosas, o mesmo tribunal que condenou Jesus à crucificação e que era presidido pelo mesmo sumo sacerdote Caifás. Então Pedro e João é levado diante do sinédrio e eles são inquiridos com respeito a esse milagre que aconteceu, e eles perguntaram: em nome de quem vocês fizeram esse milagre? E eles falaram: em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer no versículo de número 12, que não há salvação em nenhum outro. Então eles prestam um testemunho público e solene diante daquele sinédrio, que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Desde já eu queria chamar a sua atenção para 3 coisas importantes. A primeira delas é a seguinte: por que o homem precisa de salvação? O homem foi salvo de quê? E o homem foi salvo por quem? Eu queria pensar com vocês essas 3 perguntas fundamentais. Se não há salvação em nenhum outro, a pergunta importante é: Deus nos salvou de quê? E por que o homem precisa de salvação? Preste atenção, e eu queria discorrer sobre essas 3 perguntas com você neste momento. Por que o homem precisa de salvação? A Escritura é muito clara para nós em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 diz que não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a garganta deles é sepulcro aberto. A Escritura diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Capítulo 3 vai dizer que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então por que o homem precisa de salvação? Primeiro, porque ele está perdido. O homem precisa de redenção e de salvação porque ele está perdido. Desde a época do lapso, da queda lá no jardim do Éden, o homem ele entrou em estado de queda. O pecado de Adão não foi somente o pecado de Adão, foi também o nosso pecado. A teologia pactual diz que Adão era o nosso cabeça federal, ele era o nosso representante, e ele nos representava organicamente, porque toda a posteridade veio dele. Ele também nos representava legalmente diante de Deus, porque Deus fez um pacto de obras com Adão. E nós sabemos que ele não cumpriu o seu papel lá no Éden. Ele desobedece a Deus, e a desobediência de Adão é nossa desobediência. A rebelião de Adão é nossa rebelião. A queda de Adão é a nossa queda. É por isso que quando Adão cai, o pecado nos legou algumas coisas. O primeiro pecado de Adão nos legou algumas coisas. Primeiro, corrupção da natureza. Todo ser humano que vem a esse mundo, ele vem com a natureza corrompida. Isso é chamado na teologia de pecado original, ou dentro da teologia oriental, pecado ancestral. Então todos nós nascemos com essa corrupção da natureza, com essa inclinação para o mal. Desde a mais tenra idade nós chegamos a esse mundo com a natureza corrompida. Inclusive as nossas crianças, que são belas, bonitas e parecem anjinhos, elas também têm uma natureza corrompida. Elas herdaram o pecado que é chamado de pecado original dos seus pais. Então a corrupção foi passando de geração em geração. Uma vez eu estava aconselhando uma criança no gabinete lá da nossa igreja, e ela me perguntou sobre o pecado, e eu disse para ela o seguinte: você sabia que você tem uma natureza corrompida pelo pecado? E ela disse assim: o que é isso? Eu tentei explicar para ela, e ela fez outra pergunta, como é comum as crianças fazerem. E ela disse: se eu tenho esse pecado, quem foi que colocou ele em mim? Aí eu disse: isso foi os seus pais que legaram isso para você. E ela disse: por que meus pais fizeram isso comigo? Os pais não têm controle sobre isso. A geração ordinária transmite o pecado, mas a queda de Adão não só legou corrupção para o homem, também legou o quê? Morte. E morte em todos os aspectos que você possa imaginar. O pecado ele traz morte física, e a morte que nós um dia iremos experimentar. Você está próximo mais dela hoje do que estava ontem, porque um dia de vida a mais é sempre um dia de vida a menos. Morte não somente física, mas espiritual, que é a separação do homem para com Deus, e morte eterna, que é a condenação no lago de fogo. Então perceba, a queda de Adão nos legou corrupção da natureza, a queda de Adão também nos legou morte e também nos legou condenação. Percebam, irmãos, que a queda de Adão afetou toda a raça humana.
É por isso que eu estou de acordo em falar que o pecado mais terrível que aconteceu na história humana foi o pecado de Adão. Por quê? Porque foi por meio daquele pecado que toda a raça humana entrou em estado de decadência espiritual. Portanto, se há um pecado grave, de fato é o pecado de Adão. Às vezes eu converso com alguns homens e eles dizem: pastor, Deus tem que redimir minha natureza para eu entrar na eternidade, porque se eu encontrar Adão lá, ele vai pagar tudo que ele fez conosco. Mas é verdade, nós teremos a natureza transformada para entrar no céu. Senão o céu vira um inferno, senão a eternidade deixa de ser paraíso e vira um terrível conflito. Então perceba, nós precisamos de salvação primeiro, porque nós temos uma natureza corrompida. Segundo, nós estamos a caminho da morte. E terceiro, nós herdamos condenação. Tudo isso veio sobre nós. Então, se alguém perguntar para você: por que o homem precisa ser salvo? Ele precisa ser salvo justamente porque ele está debaixo de condenação. Ele precisa ser salvo porque ele está perdido. Irmãos, o estado do homem sem Cristo é um estado tão deplorável que a Bíblia o descreve como um cadáver. Quando Efésios 2 diz que estávamos mortos, a palavra morto ali, a palavra necron, de onde vem a palavra necrotério, ou seja, nós estávamos espiritualmente mortos, e como mortos não podíamos fazer nada conosco por nossa própria vida. O que é que um morto pode fazer por si? O que é que um escravo do pecado pode fazer por si? O que é que alguém que está espiritualmente falido pode fazer por si? Absolutamente nada. Essa é a situação do homem sem Cristo. Essa era a sua situação antes da sua conversão. Você estava morto em seus delitos e pecados, estava caminhando rumo à condenação, e não havia nada que você pudesse fazer por você. Se nós pegarmos os exemplos humanos, irmãos, se você já foi num velório, você sabe que um morto que está ali dentro daquele caixão, a única coisa que ele faz é feder. Ele não pode dar vida a si mesmo, ele não pode se levantar daquele caixão, ele não pode se auto-ressuscitar, ele precisa de uma ação externa. Então a condição do homem é essa condição de morte. É por isso que quando ele diz e não há salvação, a pergunta é: salvação de quê? Do estado de miséria espiritual em que o homem se encontrava. Uma vez, quando eu estava estudando teologia lá em São Paulo, no seminário, o professor de teologia sistemática, ele disse o seguinte: que o homem sem Cristo é como um homem caído dentro de um lago morrendo afogado. Ele está se batendo ali tentando sair, e de repente chega um salva-vidas, amarra uma boia numa corda e joga para ele, e começa a gritar: segura na boia. E ele se batendo ali, nada, segura na boia. E ele se batendo ali, nada. Esse exemplo seria adequadamente aplicado se esse mesmo homem que caiu dentro do lago, ele estivesse morto. Porque essa é a realidade do homem sem Cristo. E o salva-vidas, que é o nosso Senhor Jesus, ele não joga uma boia para um morto. O que é que ele faz? Ele mergulha, ele entra e tira aquele morto e dá vida a ele. É isso que acontece na nossa salvação, é isso que acontece na nossa redenção. Portanto, meus irmãos, esse é o estado em que o homem se encontra, debaixo de corrupção, condenação, morte, escravidão. Aí outra pergunta importante: se o homem está nesse estado, ele precisa de salvação, mas ele é salvo de quê? Ele é salvo de tudo isso. Ele é salvo da condenação, ele é salvo da corrupção, ele é salvo da morte. Mas tem algo, irmãos, que Adão também nos legou, que eu considero aqui talvez a pior corrupção, a pior consequência que o pecado nos trouxe. Sabe o que é? É estar debaixo da ira de Deus. Dr. Assis Sproul, teólogo presbiteriano, ele diz que nós fomos salvos por Deus, para Deus e por meio de Deus. Nós fomos salvos por Deus, para Deus, por meio de Deus. Mas ele também diz algo, que nós fomos salvos de Deus. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, e toda a humanidade vem debaixo dessa corrupção, nós estamos debaixo da ira de Deus.
A Escritura vai dizer em João capítulo 3, verso 36, que aquele que tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem um filho jamais verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, ou você está debaixo da ira de Deus, ou você está debaixo do amor divino. Mais uma vez, dois caminhos, não 10.000 ou 4.000. Se o homem está debaixo do amor de Deus, ele não está debaixo da ira de Deus. Se ele está debaixo da ira de Deus, ele não está debaixo desse amor paternal de Deus. Portanto, quando Deus envia Cristo a esse mundo, Ele envia Cristo para salvar o homem de quê? Da ira do seu próprio Pai. A manifestação máxima e o ápice da ira de Deus é o inferno, irmãos. É no inferno onde toda a justiça será feita, onde Deus derramará sua ira sobre pecadores. Eu sei que hoje é indigesto falar sobre isso. Eu sei que hoje falar sobre o inferno dentro da igreja não é politicamente correto. Hoje você tem que tomar muito cuidado quando falar sobre o inferno. Alguns consideram o inferno como uma doutrina mítica, como uma lenda, não como uma realidade. Mas na verdade, irmãos, o próprio Jesus nos alertou sobre o inferno, e Ele usou linguagens duras. O inferno é de fato a ira de Deus, é a morte eterna. Então quando você é salvo do próprio Deus, você é salvo da ira de Deus. É por isso que na cruz a ira de Deus foi desviada de você e lançada sobre Cristo. E aqui nós chegamos no terceiro ponto, irmãos, importante. O homem, ele é salvo por quem? O homem, ele é salvo por Jesus. Pedro vai dizer no verso 12: não há salvação em nenhum outro, mas somente em Jesus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Cristo, quando Ele morreu na cruz do Calvário, quando Ele passou por todo o estado de humilhação, Ele pagou todas as nossas penalidades na sua própria carne e na sua própria vida. Quando o homem pecou contra Deus, o pecado do homem é um pecado eterno, porque ele peca contra Deus. Seu pecado que você comete não é simplesmente contra outra pessoa, seu pecado que você comete é contra Deus. É por isso que a justa consequência pelo pecado cometido contra um Deus infinito e eterno é uma pena infinita e eterna. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele pagou todas as nossas penalidades. É por isso que é por meio dele que nós somos salvos. Mas talvez você pode pensar: pastor, Cristo, Ele viveu ali cerca de 30 anos, 33 anos de humilhação, e na cruz do Calvário Ele passou um tempo ali de mais ou menos 3 horas agonizando e sofrendo numa cruz. Se nós éramos réus de pecado eterno e merecíamos a eterna condenação, como é que Cristo passa ali cerca de 3 horinhas na cruz sofrendo, e é suficiente para pagar o pecado de pessoas por toda a eternidade? Você já parou para pensar sobre isso? Eu já vi pessoas dizerem para mim o seguinte: pastor, essa ideia de um inferno de fogo eterno, ela é injusta. Sabe por que ela é injusta? Porque uma pessoa viveu 70 anos nesse mundo, e ela pecou 70 anos, aí ela vai ser punida por quanto tempo? Por toda a eternidade. É desproporcional, a conta não bate, a conta não fecha. O tribunal de Deus está corrompido, porque a pena está maior do que o delito. Se eu pequei durante 70 anos, eu vou ser punido por toda a eternidade. Deus está sendo injusto. Mas eu queria dizer para você que Deus não é injusto quando pune pessoas por toda a eternidade. Um só pecado que nós cometemos contra Deus, e depois desse pecado a gente morre, nós já somos réus de pecado eterno. Por quê? Porque o nosso pecado é contra Deus. Se o nosso pecado fosse contra outro homem, era injusto eu pecar 70 anos contra você e ser punido por toda a eternidade. Por quê? Porque você não é eterno, você não é infinito, mas o nosso pecado é contra Deus. Salmo 51, Davi diz: pequei contra ti, e somente contra ti, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Aí a pergunta é: Davi pecou só contra Deus? Ele pecou contra Urias, pecou contra Batseba, contra Israel, mas ele sabia que em primeira instância seu pecado é contra Deus. Se nós pecamos contra um Deus infinito e eterno, a penalidade proporcional é eterna. Aí vem a segunda questão: Cristo, nosso Salvador exclusivo, Ele pagou as penalidades na cruz por nós, e Ele viveu 30 anos, 33 anos de humilhação e 3 horas de sofrimento ali no madeiro, mais ou menos. Pastor, também essa conta não fecha.
Parece que para Cristo nos redimir das penalidades eternas, Ele teria que sofrer o quê? Eternamente. Para Ele nos redimir das consequências eternas, Ele teria que sofrer o quê? Eternamente. Mas eu queria dizer para você que aqui está a maravilha do nosso Redentor. Ele não é só homem, Ele é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se um pecado meu contra o próprio Deus me coloca como réu de pecado eterno, o que dirá o próprio Deus sofrendo em meu lugar? O sofrimento que Cristo passou na cruz do Calvário por nós é suficiente, irmãos, para pagar todas as nossas penalidades. Por quê? Porque o sofrimento foi lançado sobre alguém que é eterno também. E aqui a conta começa a se fechar. Cristo sofre durante um tempo e é suficiente para pagar os pecados de toda a eternidade. Porque o sofrimento que Ele passou não foi um homem qualquer. Se você morresse numa cruz, o que aconteceria com você? Você iria para o inferno. Seu sangue não serve para salvar nem sua vida. A sua própria morte física não serve para lhe redimir. Se você morresse por mim, a sua morte não serviria também de nada. Primeiro porque você é pecador. A morte de um pecador não redime outro pecador, redime a si mesmo. Você teria que ser uma pessoa perfeita. Mas não basta ser uma pessoa perfeita. Se Adão antes da queda morresse na cruz, ainda assim seria insuficiente. Por quê? Porque o nosso pecado foi contra Deus. Um homem pagando o preço não resolve. Por isso que tem que ser um Salvador glorioso, que ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo é homem. Ao mesmo tempo que Ele é homem, Ele também é Deus. Por isso, irmãos, que a primeira pergunta é: por que você precisa de salvação? Porque você está debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus, carrega a corrupção do pecado e está em estado de morte espiritual. Você é salvo de tudo isso. E por quem você é salvo? Você é salvo por Jesus. Uma questão importante, irmãos, ainda na passagem bíblica: por que Cristo é o único meio exclusivo de salvação? Por que Cristo é o único caminho que pode realmente redimir o homem? Porque não há outro meio, não há outro caminho, é somente Ele. Que é o que Pedro vai dizer aqui: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu, pastor, isso significa que no céu um anjo pode nos redimir? Não, abaixo do céu, porque Ele já está lá. Não existe nada nesse mundo que possa substituir o nosso Senhor Jesus com respeito à salvação. Ele é insubstituível. Sabe por quê? Cristo é o único meio exclusivo de salvação. Porque o homem é pecador e não pode fazer nada por si mesmo. Mais uma vez, você não pode se auto-redimir. Você não pode se auto-salvar. Só o fato de Cristo encarnar já é Deus dizendo algo para você: você não pode se salvar. Se você pudesse se salvar, Cristo não precisaria ter encarnado. Se você pudesse se salvar, Cristo não precisaria ter morrido. Se você pudesse se salvar por você mesmo, a obra redentora não precisaria ser executada. Deus só era olhar para a humanidade e dizer: vocês podem, cada um deu seus pulos, e vamos ver o que vai dar no final. Irmãos, o homem, ele é pecador, ele não pode salvar-se a si mesmo. Ainda que esse homem fosse perfeito, ainda que esse homem não tivesse natureza pecaminosa, ele não podia pagar o pecado de outros. Sabe por quê, irmãos? Cristo é um exclusivo redentor. Porque não basta ser homem perfeito também, é necessário também ser Deus. Porque pecamos contra quem? Contra Deus. Somente Deus pode satisfazer Deus. Nenhum homem pode fazer isso. Sabe por quê? Mais uma vez, o inferno não tem fim. O inferno é a morte que não morre. Você morre todo dia, mas não morre. Porque o homem nunca vai satisfazer o Senhor. A justiça de Deus só pode ser plenamente satisfeita por Ele mesmo. É por isso que Cristo Jesus, Ele é o Redentor qualificado para tão gloriosa e excelente obra. Somente alguém que é Deus e homem, irmãos, pode cumprir esses requisitos. Se um anjo morresse, não redimiria ninguém. Eu não sei como é que mata um anjo, né? Um anjo é espírito. Prega um prego, passa.
Um anjo não pode ser o nosso redentor, porque anjo não é homem. Mas um homem sozinho não pode ser o nosso redentor, porque o nosso pecado foi contra Deus. É por isso que ele tem que ser Deus e homem. Entenda que Cristo, ele tem duas naturezas para atender aos critérios divinos, para resgatar pecadores. Alguns pensamentos, irmãos, com respeito à questão da salvação. Existem algumas pessoas que rejeitam Cristo como único caminho de redenção. E eles buscam estabelecer seu próprio caminho de salvação. Eles buscam estabelecer a sua própria justiça como caminho de salvação. Por exemplo, você já conversou com pessoas e você fala de Cristo para elas e elas dizem: olha, eu até acho legal falar sobre Cristo, ele foi uma pessoa importante, mas veja, eu confio na religião dos meus pais. São pessoas que acreditam que são salvas por quê? Por herança religiosa. Meus pais são espíritas, eu também tenho que ser espírita para ser salvo. Meus pais são católicos, eu também tenho que ser católico para ser salvo. Meus pais são evangélicos, eu também tenho que ser evangélico para ser salvo. Meus pais são budistas, eu tenho que ser budista para ser salvo. Eles colocam a segurança de salvação em quê? Herança religiosa. E aqui eu queria dizer uma coisa, principalmente para você, pai que tem filho aqui nesta noite de hoje. Seu filho, ele precisa de salvação. A fé, ela não é passada por osmose no momento do parto. É interessante, né, que os nossos filhos herdam de nós o pecado, mas não herdam a fé. Nossos filhos não são salvos por procuração celestial. Eles precisam se arrepender dos seus pecados e confiar unicamente em Cristo. E com isso eu não estou dizendo que não é importante você trazer seu filho para a igreja, doutriná-lo, discipular, evangelizar seu filho. Isso é importante, por quê? Porque Deus nos salva por meios. E você é o meio que Deus colocou para alcançar o coração do seu filho. Mas eu queria dizer uma coisa para você: seu filho nasce debaixo de condenação, e ele precisa desesperadamente do Redentor. Não ache que o fato de seu filho ser criado em uma religião, isso pode dar salvação para ele. Pelo contrário, pessoas muitas vezes são criadas dentro da igreja, abandonam a fé, nunca mais retornam. Mas é melhor estar aqui do que estar fora, porque você está aqui diante dos meios que pode salvar seu filho. Então, mais uma vez reitero, a salvação não é por herança religiosa. O homem, para ser salvo, ele precisa reconhecer Cristo como o único Senhor da sua vida e se arrepender dos seus pecados, e isso também serve para seus filhos. Segundo, existe um pensamento aí fora que diz o seguinte, que quando o homem morre, ele vai levar suas boas e más obras para o céu. Alguns chegam a dizer, né, aqueles que são mais simples, dizem o seguinte, que lá no céu, Pedro ou São Pedro tem uma balança daquela de pesar macaxeira, e vai pegar as suas boas obras, vai colocar numa parte da balança, as más obras na outra. Dependendo da que pesa mais, você entra nos céus ou não. Eles dizem que se as suas boas obras superar as más obras, sim, você está salvo. Mas se for o contrário, você está perdido. Sabe o que é isso? Colocar a segurança de salvação nos nossos méritos, colocar a nossa segurança de salvação nas nossas obras. Mais uma vez reitero o que disse o reformador alemão Martinho Lutero: quanto de boas obras o homem precisa para superar as más obras? Quanto de boas obras o homem precisa para poder ser salvo? Irmãos, isso é um ataque à suficiência de Cristo. Quando eu digo que eu sou salvo pelas minhas obras, pelos meus méritos, eu estou rejeitando o único caminho de salvação que Deus estabeleceu, que é Cristo Jesus. Quando eu digo que eu posso ser salvo pela minha performance pessoal, eu estou rejeitando a obra da cruz, estou dizendo que faço melhor do que Cristo. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: se você chegasse diante de Deus e essa bendita balança de pesar macaxeira estivesse lá, ela pesaria contrária a você. Seja honesto, olhe para o seu próprio coração e veja que você não somente não tem condição de se salvar, como não tem condição nem de permanecer na salvação. Porque no fundo é Deus que está trabalhando em nós por meio de sua graça. Se Deus entregar ao homem a própria sorte, ninguém se salva. Se Deus entregar o homem a si mesmo, não há salvação para ninguém. Talvez tenha pessoas aqui nesta noite que não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Sim, eu falo também para você que tem um nome no rol de membro da igreja.
Você pode ser uma pessoa incrédula no meio dos santos de Deus. Você tem que parar de confiar na sua própria justiça. Você tem que parar de confiar nas suas próprias obras. Porque o que as nossas obras nos legaram foi condenação. Somente Cristo e suas obras legaram para nós salvação. É por isso, irmãos, que a obra da salvação, ela é uma obra exclusiva do nosso Senhor Jesus. Se Jesus não viesse a esse mundo, se Ele não encarnasse, não haveria salvação para ninguém. A grande massa desceria ladeira abaixo ao inferno. Há salvação por causa de Cristo, há salvação por causa das obras dele. Você pode estar aqui dizendo: pastor, veja, eu sigo uma religião e sou uma pessoa muito sincera. Lembra da pregação de ontem? Você pode estar sinceramente enganado. E quantas pessoas não estão sinceramente enganadas? Eu não quero saber qual é a religião que você está seguindo, se você é shintoísta, budista, espírita, seja lá o que for. Se você não estiver em Cristo, você está perdido. Se você não estiver em Cristo, você está a caminho do inferno. Se você não estiver em Cristo, você está a caminho da perdição. E o que você pode fazer para ser salvo? Essa é a pergunta fundamental. Se só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a pergunta é: o que eu devo fazer para ser salvo? O que me cabe como pecador, já que a salvação é uma obra de Deus? Primeiro, você precisa ter consciência do seu estado de pecado e miséria. Se você não tiver consciência do seu estado de pecado e miséria, você está perdido. E eu vou lhe dizer por quê. Se você não toma consciência do seu real estado diante de Deus, você vai desprezar a obra da cruz, e você não vai enxergar a grandiosidade e a beleza da graça de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos que sair aí fora, gritar para as pessoas: Jesus lhe ama e quer lhe fazer feliz, e dar um abraço em você. Não, irmãos, nós primeiro devemos apresentar o estado do homem, em que ele se encontra diante de Deus. Enquanto ele não se deparar com suas escórias, com sua miséria, ele nunca vai reconhecer a grandiosidade da graça de Deus. É por isso que o homem, ele precisa primeiro ser açoitado pela lei, para depois ser confortado pela graça. Mas nós fazemos o inverso. Nós queremos dar o conforto a ele, e muitas vezes ele vem para a igreja e não tem consciência nenhuma do seu estado de depravação e de miséria espiritual. É por isso que a lei de Deus, ela é uma espécie de chicote que mostra uma radiografia do nosso coração, do nosso estado diante do Senhor. Quando o homem se deparar com o seu estado e chega prestes ao desespero, você diz: há esperança para você, creia no Senhor Jesus Cristo. A Escritura diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração tu crê que dos mortos Ele ressuscitou, serás salvo. Parece fácil, né? Mas isso é uma obra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até dizer: pastor, o senhor acabou de falar antes que o homem não tem condição de se salvar. Aí de repente o senhor diz que o homem tem que se arrepender, tem que confessar seus pecados. Ele não está fazendo alguma coisa? Está. Mas ele é sempre um agente passivo. O agente ativo é sempre Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, trazendo aqui à memória o que disse Agostinho de Hipona no livro As Confissões. Ele disse o seguinte: Senhor, e quando eu te buscava, na verdade era tu que me buscavas. O que é que eu quero dizer isso? Se um homem realmente se arrepende dos seus pecados e confessa ao Senhor, sabe o que está acontecendo? Não é esse homem que está buscando a Deus, é Deus que está buscando esse homem, e Ele está só respondendo. Quando você comete um pecado, eu não sou pentecostal não, eu estou me arrepiando todinho aqui falando isso para você. Quando o homem comete um pecado, e ele se derrama diante de Deus em lágrimas, e ele diz: Senhor, pequei contra ti. Na verdade, com os olhos humanos, parece que é o homem que está buscando Deus. Mas na verdade é o inverso, é Deus que está buscando aquele homem. Porque do contrário, sabe qual é a coisa mais terrível na vida de um homem? Sabe o que é a coisa mais terrível na vida de um homem? Não ele torcer por Corinthians. Tem coisa pior. Sabe qual é a coisa mais terrível na vida de um homem? É Deus entregar esse homem a si mesmo,
a maldade do seu próprio coração, como diz Romanos capítulo de número 1, e Deus os entregou. Irmãos, se você ainda tem chorado pelos seus pecados e clamado a Deus na luta contra a sua natureza humana, é sinal de que Deus não entregou você a você mesmo. Se isso acontecer, é um caminho sem volta, porque nós temos no nosso coração a capacidade de fazer coisas com nossa vida que nem o diabo faz conosco. Portanto, meus irmãos, arrependimento real dos pecados é o caminho de redenção e a confiança plena em Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo mais alguma coisa. A reforma combateu isso. É Cristo e Cristo somente. Não acrescente nada à obra da cruz. A obra da cruz foi perfeita, foi única, foi cabal. Nós não precisamos acrescentar nada, nem colocar nossos dedos sujos na obra de Cristo. O que nós precisamos é confiar unicamente nos méritos do Redentor. Sabe por que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos? Porque somente Cristo cumpriu o plano redentor de forma perfeita, assumindo o nosso lugar, para que nós pudéssemos ser beneficiados pela obra dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso me humilha. Eu já estou terminando. Isso humilha o meu coração. Veja, Cristo morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado e salvação. Ele não morreu na cruz por causa dos seus próprios pecados. Qual pecado Cristo cometeu para morrer na cruz? Qual pecado ele praticou para receber a ira de Deus no Gólgota? Qual pecado ele cometeu? Nenhum. A Escritura diz que ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Mas ele sofreu a ira de Deus. Sabe por quê? Porque na cruz houve uma dupla imputação. Cristo na cruz foi tratado como pecador, mesmo sendo ontologicamente perfeito, para que você fosse tratado como justo, mesmo sendo ontologicamente pecador. Cristo na cruz, ele toma sobre si as penalidades do nosso pecado. A Escritura diz que ele se fez pecado por nós. É como se Cristo se colocasse na condição de um quebrador da lei, por nossa causa. E a justiça perfeita dele foi atribuída a nós, como se nós nunca tivéssemos quebrado a lei de Deus em um só momento. É por isso, irmãos, que eu não creio em purgatório. Porque Cristo na cruz, ele pagou todas as penalidades do nosso pecado. No dia que você fechar os seus olhos nesse mundo, você estará diante da visão beatífica, você estará diante do Senhor, contemplando-o face a face. Você não precisa passar por um processo de purgação, porque o nosso purgatório foi o próprio Cristo. Ele nos purificou na cruz do Calvário, ao assumir o nosso lugar. 3 considerações eu queria pensar com você neste momento. Primeiro, a suficiência, irmãos, de Cristo como nosso Salvador, revela a nossa insuficiência em nos salvar. Mais uma vez eu queria dizer uma coisa para você. Você não tem como ser salvo rejeitando Jesus Cristo. Existe uma frase que foi muito difundida na história da igreja, que ela diz o seguinte: extra ecclesia nulla solis. Você nunca ouviu falar nisso, né? Fora da igreja não há salvação. Essa é uma frase que foi cunhada na história da igreja. Eu até poderia concordar com essa frase no sentido de que fora da igreja não há salvação ordinária. Mas Deus não é limitado a meios para nos salvar. Nós é que dependemos dos meios. Se você fala, não pastor, tem que ter os meios. Aí eu pergunto a você,
Eu não sei se você acredita que um bebê que morre antes da idade da razão pode ser salvo. Eu nem sei o que os irmãos pensam sobre isso aqui, mas sigam a cabeça do pastor de vocês. Eu creio que bebês que morrem antes da idade da razão, eles são salvos. Spurgeon defendia isso também. Entretanto, eu me pergunto, como? Se eles não podem manifestar fé? Se eles não podem fazer uma pública profissão de fé? Se eles não conseguem captar a mensagem do Evangelho? Como eles podem ser salvos? E eu queria dizer uma coisa para você. Tem um trecho na nossa Confissão de Fé Batista de Londres, em 1689, que diz assim, que Deus age com os meios, sem os meios e contra os meios. Quem depende dos meios para serem salvos somos nós. Deus pode salvar um bebê por meio da obra de Cristo, porque bebê não é salvo pela ignorância, não. Ele pode salvar pela obra de Cristo sem que seja necessário uma fé que seja discernida pela igreja. Haja vista, a fé é um produto do homem ou é um dom de Deus? É um dom de Deus. Então quem dá a fé? É Deus. A Escritura diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Quando ela viu Maria, João Batista começou a dar salto mortal no útero de Isabel, cheio do Espírito Santo. O único caminho de redenção, irmãos, é Jesus. Jesus usa meios ordinários para nos salvar, mas Ele pode também salvar de forma extraordinária aqueles que não podem responder ao Evangelho por algum nível grave de incapacidade. Mas todos são salvos por Cristo. Eu queria dizer isso para você. Não é que você é salvo por Cristo e esses outros são salvos por outro meio. Não, é tudo por Cristo e pela obra redentora de Jesus. Segundo, somente Cristo e sua obra redentora, irmãos, é a base para a salvação de qualquer pecador. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Cristo veio há 2000 anos atrás. Como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Como Abraão, Isaac, Jacó, os grandes patriarcas eram salvos? Se Cristo veio 2000 anos depois, aliás, Cristo veio 2000 anos atrás, bem depois dos patriarcas, como eles eram salvos? Se Cristo não encarnou? Eu queria dizer uma coisa para você. Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse o quê? Haja cruz. A cruz, ela transcende a eternidade. Esse sempre foi o plano de Deus. Os santos do Antigo Testamento, eles eram salvos com base na promessa do Messias que viria. Da mesma forma que nós somos salvos com base no cumprimento da promessa do Messias que já veio. Os santos do Antigo Testamento eram salvos olhando para o futuro. E nós somos salvos olhando para trás, para o passado. E tudo converge em quem? Em Cristo. Tudo converge em Cristo. Aí você vai dizer, mas pastor, os efeitos da obra redentora de Cristo já existia antes de Ele executá-la no tempo e na história? A resposta é sim. Sabe por quê? Porque o Cordeiro morreu quando? Antes da fundação do mundo. Deus redime pecadores por meio de Cristo. Pode ter certeza de uma coisa, ninguém que não esteja unido a Cristo pela fé vai entrar nos céus. Ninguém que esteja unido a Cristo pela fé vai entrar nos céus. É por isso que aqui eu tenho uma resposta a perguntas que talvez sejam complexas. Já imaginou se os nossos primeiros pais, como eu falei no início da mensagem, não tivessem pecado, não tivessem cometido iniquidade? Como seria a humanidade, né? Nós teríamos legado de Adão a justiça, do próprio Adão. Se Adão tivesse obedecido a Deus, essa justiça que ele conseguiu pela sua obediência seria imputada à sua posteridade. Nós viríamos sem corrupção, sem condenação, debaixo da justiça de quem? De Adão. Aí hoje nós somos corrompidos pelo pecado, somos salvos em Cristo e estamos cobertos com a justiça dele. Aí eu faço uma pergunta: qual é o melhor estado? Às vezes eu fico pensando e cogitando na minha mente, qual é o melhor estado? Está unido a Adão e a justiça dele, em um estado de perfeição, ou está unido a Cristo e a justiça dele em um estado caído? É por isso que eu digo, irmãos, o projeto de Deus envolvia a queda do homem, porque Deus queria exaltar, glorificar e coroar seu Filho de glória. Mais uma vez, eu termino essa pregação dizendo uma coisa para você: a sua salvação, ela não é um fim em si mesmo. A sua eleição, ela não é um fim em si mesmo.
A sua redenção, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio. Sabe qual é o fim? É Cristo ser coroado de glória por toda a salvação que Deus manifestou nesse mundo. A nossa salvação, redenção, traz glória para Cristo. Então, antes de Deus, e aqui eu estou usando uma linguagem própria, me perdoem, antes de Deus pensar em lhe salvar, Ele pensou na glória do Filho, e assim lhe salvou. Por exemplo, agora eu prometo que eu vou encerrar. Quando um pedreiro, ele é convidado para ir num terreno para construir uma casa, um terreno baldio. Uma pessoa que não entende nada de construção olha para um terreno baldio e vê o quê? Um terreno baldio. O pedreiro vê o quê? Um prédio. Ele já está na cabeça dele imaginando uma casa, um prédio ali. Se você for numa marcenaria, você não for marceneiro, vê aquele monte de madeira por cima da outra, o que é que você vê? Um monte de madeira. O marceneiro vê o quê? Um móvel bonito. Da mesma forma Deus, quando Deus criou todas as coisas, sabe o que Ele viu? Um filho coroado de glória. É por isso, irmãos, que tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Amém.